Salve, salve rapaziada. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Air Jordan 1. Por que que esse tênis é tão hypado assim, mano? Por que que ele é tão hypado? Por que que ele tem uma importância gigantesca para a cultura, né, para a cena sneakerhead? E não só sneakerhead, mas assim, a cultura street, né, a cultura de moda como um todo. Bom, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. O tênis nasceu, né? Bom, assim, o Air Jordan, ele, para quem não sabe, ele foi o primeiro tênis que a Nike lançou assim que ela assinou o contrato com o Michael, né? Lá em 85. O Michael, ele nasceu em Nova York e depois se mudou para a Carolina do Norte bem cedo. Em 82, quando já estava na Carolina do Norte, ele ganhou o campeonato pela Universidade da Carolina do Norte. E aí em 84 ele acabou sendo draftado pelo Chicago Bulls. Assim, o Air Jordan ele nasceu em 85, né, pelo designer de tênis Peter Moore. E em 85, né, alguns anos antes, estava um cenário, né, os Estados Unidos estava passando por um cenário bem difícil. A época que se estava lutando por essa questão racial, né, por igualdade, inclusive época de grandes líderes negros como o Martin Luther King e o Malcolm X. Era um cenário em que brancos e negros ficavam divididos, né, assim, existiam locais para brancos, locais para negros, e havia mesmo depois até de ter sido abolido essas leis, havia, e infelizmente ainda há, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e no mundo inteiro, um racismo estrutural muito forte, né? Então o tênis ele nasceu nesse contexto. Também, né, no oeste dos Estados Unidos, naquela época mais ou menos, inclusive vai até ali a década de 90, isso foi uma época de muito conflito, né, no oeste dos Estados Unidos, ali em Compton, LA e aquela região, né, onde a violência policial estava enorme, estava gigantesca, que surgiu, né, deu brecha, né, deu oportunidade para grupos como NWA, né, o NWA surgir, né, o grupo de rap do Ice Cube, do Eazy-E, do falecido Eazy-E, Rest in Peace, bro, DJ Ella, o Dr. Dre e enfim. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube, from the gang called niggas with attitude. A Nike hoje, todos sabem, né, ela é uma marca gigantesca, né, gigantesca no setor de vestuário, e nem sempre foi assim. Na época que o tênis surgiu, lá em 85, as pioneiras, né, de tênis, inclusive, que dominavam a liga, a NBA, eram a Converse e a Adidas, né, mais a Converse, mas a Adidas também tinha bastante destaque, principalmente por conta do grupo de rap Run DMC, que inclusive tem uma música, né, chamada Ma Adidas. Ma Adidas, walk through concert doors and roam all over Coliseum floors. A Converse, né, ela detinha na época dois dos maiores jogadores da NBA, né, como garotos propaganda, que era o Magic Johnson e o Larry Bird. Ela tinha também outro jogador fantástico, que é o Isaiah Thomas, como garoto propaganda. Inclusive chegou até a ser oferecido um contrato pro Michael, mas era um contrato ali que os parentes de empresário, que os pais, né, e o empresário do Michael não julgaram muito interessante. E aí a Nike, ela estava tentando se inserir nesse mercado. Ela era conhecida pelos tênis de corrida, né, que a história da Nike vem daí, né, os fundadores começaram com esse tipo de tênis para esse segmento, né, para corrida, e estava tentando se inserir no mercado do basquete, mas estava dando bastante coisa errada. E aí quando o Michael surgiu, ela deu essa investida e o Michael resistiu ao contrato, né, mas depois de muito convencimento, principalmente por parte dos pais, ele assinou com a marca do Swoosh, que inclusive no ano de lançamento do tênis de 85 faturou 126 milhões de dólares com o tênis. É absurdo, porque o Michael não queria assinar com a Nike, ele não gostava dos tênis da Nike, ele achava os tênis duros, ele achava os tênis desconfortáveis, muito altos, e ele queria mesmo era Adidas. E ofereceram um contrato, inclusive, maior, né, com um valor maior para ele, né, ele ia ganhar cerca de 200 mil dólares por ano, e a média que se pagava pelos atletas, inclusive os mais top da época, que no caso era o Magic Johnson pelo Lakers e o Larry Bird pelo Celtics, as marcas pagavam em torno de 100 mil dólares pelos atletas, e os caras, na época foi algo absurdo, né, o pessoal achava que a Nike ia se afundar, enfim, que não ia dar retorno e tudo mais, né, pagando 200 mil dólares por um novato, um cara que tinha acabado de ser draftado. Depois do lançamento, o tênis acabou sendo proibido pela NBA, né, e o que abriu margem para a Nike lançar uma campanha de marketing gigantesca, nossa,
um dos estopins para vender em massa do tênis. Mas mais do que isso, né, a questão do Air Jordan, por que o Air Jordan é tão hypado assim? Né, porque ele é um símbolo de ascensão social, ele é um símbolo de pertencimento, né? O tênis em si, o objeto Air Jordan 1 é apenas um amontoado de couro, né, um amontoado de couro costurado e de outros materiais ali, mas assim, tudo que ele representa, tudo que ele representa para uma cultura, para uma comunidade é gigantesco, né? Imagina um cara talentoso, carismático, estiloso, se destaca na liga usando um tênis daquele, e aí tem um moleque do subúrbio, um moleque negro do subúrbio, né, muitas vezes à margem da sociedade, vê um cara desse se destacando, né? O tênis é algo, ele quer ser esse cara. O Michael era um cara, era um influenciador, aí estamos na era da influência digital. O Michael era um cara influenciador, ele era um influenciador total, né? As pessoas queriam ser como ele. Os sneakers, os tênis, pra galera lá, é como o ator e comediante Anthony Anderson fala no documentário Unbanned, que inclusive é um documentário muito bom que trata sobre a história do Air Jordan. O Anthony Anderson fala nesse documentário assim, que os tênis deles eram como, tipo, suas Bentleys, tipo assim, de algo de tanto que eles valorizavam, de algo, era um artigo de luxo, e mais de que de luxo, era um artigo de ascensão social, um objeto de poder se destacar em meio à multidão, né? Um cara que foi sempre à margem da sociedade, ao menos uma vez na vida ali tá tendo um holofote só pra ele por conta do seu sneaker. Então, o tênis, ele nunca vai nunca foi o sneaker, essa questão da sneakerhead, ele nunca é uma coisa somente de um objeto, é algo que transcende isso. O Air Jordan tem essa questão de ser um objeto de representar uma classe, de ascensão social. Também foi um objeto mediador aí, um objeto ali que pôs em voga novamente essa luta contra o racismo, contra a censura e tudo mais, porque o argumento da NBA ter banido o tênis da liga, né, porque o Air Jordan foi banido da liga, como eu disse, logo após ter sido lançado, o argumento da liga foi de que os tênis não atendiam os requisitos propostos, né, decretados pela liga. Mas é que, na verdade, nós sabemos que a NBA na época era uma liga assim, majoritariamente branca, a sociedade como toda ainda havia um racismo estrutural muito forte, e ver um cara como o Michael se destacando, né, um rapaz negro se destacando em uma liga majoritariamente branca, de gestores brancos e tudo mais, isso assim, comercialmente falando ali, para a galera, para o pensamento ali da época, não ia ser rentável, não ia ser viável, entendeu? Então a censura, né, foi um dos estopins também para que essa luta contra a opressão, contra o racismo ganhasse ainda mais força. O tênis, ele foi um divisor de água total nessa questão social. E obviamente também na questão estética, né? O tênis veio como algo totalmente diferente. Os tênis na época eram todos brancos, eram todos padrões, eram todos assim, sem vida, não tinha nada de diferente. E aí o Peter Moore, que foi o designer do tênis, veio com um modelo assim totalmente diferente, um design totalmente arrojado, descolado, que era um tênis de couro vermelho e preto que chamava totalmente a atenção. O Michael, inclusive, assim, nos jogos, todos com tênis brancos e só ele lá com aquele tênis chamativo, vermelho e preto, chamando totalmente a atenção. Esse foi um produto também que divisor de águas nessa cultura, na estética dos tênis da liga, né? Agora, inclusive, hoje existem modelos de diversos tipos e estéticas diferentes. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu peço que, por favor, deixe um like aqui, né? Se inscreva no canal se você gostou, mais ainda, se você quer receber mais notícias sobre, você ativa o sininho aí, que aí quando eu postar um vídeo novo, vai chegar uma notificação aí pra você e boa, e você assiste em primeira mão. Enfim, bom, a proposta desse canal, rapaziada, é falar por que determinada, é tentar entender por que determinadas coisas estão hypando, ou vão hypar, ou estão hypando, sabe? Por que determinada coisa sempre continua em ascensão, como por exemplo o Air Jordan. Depois de 35 anos, o tênis ainda continua sendo falado, vestido, comprado, sendo motivo de desejo de muitas pessoas. Então a proposta desse canal é tentar entender através da história, através das características, o motivo dessas coisas. Então se você gosta de moda, né, mais voltado aí para essa questão do streetwear, da cultura sneakerhead, gosta também de tecnologia, de comunicação e design, que são os pilares aqui desse canal, moda, comunicação, tecnologia e design, dá essa força aí pra nós, demorou? E é isso, falou!